de ser influenciado pela quantidade de luz, o corpo, ele também tem um impacto a cada estação. Porém, vai depender do tipo de corpo, como que cada um reage a cada estação. E é isso que nós vamos ver, aprofundar no capítulo 10 do livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida, de Dr. Suhas Krisagar. Neste capítulo 10, o título é Seu Corpo em Cada Estação. Na medicina Ayurveda, todas as pesquisas sustentam que as estações verão, outono, inverno, primavera, todas elas afetam o nosso corpo. Logo, no Ayurveda, as 3 estações dominantes, aqui ele já está falando não das estações da natureza externa, mas as estações internas, ou seja, já não é mais sobre somente, né, verão, outono, inverno e primavera. Como que cada dosha, o que são os doshas? O tripé que nos sustenta. Kapha, ele é responsável por tudo aquilo que nos sustenta, que nos dá estrutura. Então, se você tem um desequilíbrio estrutural, um desequilíbrio na sua condição de sustentação, tecido, tá ligado a essa formação corpórea. Você vai ter tendência a engordar ou uma dificuldade de ter mais agilidade. Então, a cada dosha, nós vamos ver que em cada estação existe uma relação diferente. Neste tripé, nós temos também o Pitta. Pitta está ligado a tudo aquilo que se transforma dentro de nós, porque é o fogo, é o nosso Agni. Não só a transformação no nosso intestino, mas tudo aquilo que se transforma dentro de nós. Vata é tudo aquilo que se movimenta dentro de nós, circulação sanguínea e circulação dos pensamentos também, ou seja, tudo aquilo que se move. Por isso que na Ayurveda nós falamos deste tripé, ou tridosha, que talvez você já tenha ouvido falar nesta palavrinha. Mas como que cada um deles funciona em cada estação do ano? E foi aqui que nós paramos e que daremos continuidade agora. Então, essas 3 estações dominantes, que ele vai falar que o crescimento e a umidade lá da primavera, não é assim que acontece? Vamos recapitular para a gente seguir assim juntos. Qualquer dúvida vocês me perguntam, tá bom? Bom dia a todas vocês. Vamos organizar aí o entendimento para a gente caminhar juntos aqui agora. Nós estamos no verão. Vocês vão ver que Dr. Suhas, né? Ele vai falar às vezes ele começa a trazer informações o contrário do nosso entendimento. Por quê? Porque ele está no hemisfério norte, nós estamos no hemisfério sul.
Logo, aqui nós estamos no verão. Lá eles estão no inverno. Então, por isso que eu vou ajustando aqui a linguagem com vocês. Na primavera é o período de plantio, é quando a gente percebe a umidade, o crescimento desse plantio. O verão é a fase da colheita. Sol, maior luminosidade, né? As plantas querem sair, então tem mais calor. Outono, que é o que nós entraremos agora no mês de março, é o período onde as folhas caem, é quando aquilo que não foi colhido cai também. Então é o momento de adubação da terra, vamos dizer assim, mas nós precisamos deixar cair, né? Deixar soltar aquilo que não funcionou, você tem que deixar agora no outono. O inverno é o período do descanso, do ir para dentro, ou seja, você adubou a terra, tirou tudo aquilo que não precisava. É aquele período meio que de luto. Se a gente for pensar numa metáfora, né? Porque eu estou falando aqui da estação do ano externo. E dentro, Ronivalda, como que isso significa? Porque tudo aquilo que você limpa, tudo aquilo que você deixa soltar, que você deixa ir no outono, você também tem que assimilar essa saída. Tem aqueles ditados, né? Quando você deixa ir, você troca por outro, assim você supera, né? Isso é a maior enganação que existe. Porque se você sai de uma história e já entra numa outra para você superar a anterior, significa que você está fugindo da experiência que foi, porque você também atraiu aquilo. O problema não é só do outro. Nossa, graças a Deus, né? Aquele cara narcisista saiu da minha vida, né? Eu já contei para vocês, né? Eu passei aí por um período de me organizar depois de um relacionamento com um cara narcisista. Foi terrível. Mas o problema é lá do narcisista? Não, o problema é meu também, que atraí a situação, né, gente? Então eu preciso lidar. Precisa deixar aí? Precisa. Vou substituir por outro. A chance de eu substituir por outro narcisista é gigante. Porque eu também tenho que olhar para minha parte. Então o inverno é aquele momento que eu vou para dentro e eu preciso lidar com aquilo que foi. Como foi? Acalmar, acolher. Porque o inverno são dias menores e noites maiores, ou seja, é mais tempo sem luz. Então, passar por isso, aí sim vem a primavera. Opa, vamos fazer o plantio. Porque já está cicatrizado, já está restaurado. Entendem? Os coraçõezinhos é esse comunicado de que vocês estão entendendo. Se tiver perguntas, faça as perguntas aqui, né, para que assim a gente se comunica, o próprio Instagram também vai entendendo, né, dessa nossa interação. Então nós vamos falar de cada dosha, ou seja, cada tipo, se você ainda não fez o teste do seu tipo corporal, ou seja, o que você está em desequilíbrio, isso que é o tipo corporal dentro da Ayurveda. É saber se o seu dosha está em desequilíbrio, se você tem que ajustar a sua rotina, a sua alimentação conforme um desequilíbrio kapha ou conforme um desequilíbrio pitta
Ou conforme um desequilíbrio, vata. Talvez você esteja ganhando peso, não consegue emagrecer, porque você tem um desequilíbrio kapha, mas você está passando por um inverno, ou seja, por um período difícil, de luto, de perda, e você tá, então você vai comer coisas mais doce, e você vai comer mais coisas calóricas, e você está com desequilíbrio de sustentação, que é o kapha, então você vai engordar. E uma outra pessoa que ela tem ela está com pita mais ativado, ela vai comer as mesmas coisas que você na mesma estação do ano, e não, mas a estação interna é diferente. Essa pessoa não vai engordar, por quê? Porque o fogo dela tá triturando, então ela come, tritura, então ela tem um metabolismo mais acelerado. Logo, você não é todo mundo. Ah, mas por que todo mundo come aquela coisa e eu não posso? Por isso, porque você não é todo mundo e emocionalmente você está em uma fase diferente. Tá claro isso para vocês? Então, se ainda não pediu o seu teste, peça, faça e coloque em prática aquilo que for orientado, claro. Agora, mas eu não consigo, né? Vai para terapia ou busca uma constelação para você compreender por que o óbvio não acontece na sua vida. Porque a constelação vai trazer uma lucidez para você, vai desvendar algo, desde que você esteja preparado para fazer o que precisa ser feito. Senão é melhor você buscar a psicoterapia e não a constelação, porque a constelação não é o tratamento. Mas se você se sente pronto, a constelação ela abre um espaço na sua vida que você fala, caramba, por que eu não fiz isso antes? Quando você está pronto para fazer a coisa acontecer, tá? Aí uma constelação ela é o momento. Tá entendido? Vamos continuar a leitura, porque hoje eu vou ler aqui com vocês o dosha kapha. Na segunda-feira eu trago para vocês o pita e na terça o vata. Por quê? Porque são muitos detalhes e eu quero detalhar isso aqui com vocês. Então, no Ayurveda, as 3 estações dominantes, o crescimento e a umidade da primavera, a produtividade quente do verão e a secura dormente do fim do outono e do inverno, corresponde às energias kapha, pita e vata. A mudança das estações na natureza influencia seu corpo de várias maneiras. Todo mundo tem uma estação em que se sente ótimo e provavelmente outra em que tem mais dificuldade. Talvez você é aquela pessoa que adora o verão. E tem aquela sua amiga, né, aquele seu parente que fala, nossa, não vejo a hora de chegar o inverno, eu adoro o inverno. Porque pode estar ligado também ao dosha predominante desta pessoa. Uma pessoa que tem o dosha predominante pita vai preferir o inverno, porque dá um certo frescor, então dá um equilíbrio. Então você pode preparar o corpo para se manter saudável e equilibrado o ano inteiro, se você se compreende. Esse é o ponto-chave. Aí não tem essa oscilação, esse efeito sanfona, né? No inverno engorda. Aí no verão começa a emagrecer um pouquinho. No verão você já tá mais magro. Aí começa o outono, você já começa... Sabe esse efeito sanfona? Que você nunca sabe que tipo de corpo que você está em cada estação?
O vestido que te cabe no verão não chega, não passa nem na sua coxa, né? Lá no inverno. Eu tô falando isso, gente, até rindo, porque eu passei por isso por muitos anos. Então, hora eu tava com meus 55 quilos, hora eu tava com os meus 73 quilos. Assim mesmo, igual eu tô te falando. Nossa, mas que diferença. Num ano eu fazia essa diferença. Em um ano eu engordava tranquilamente 10 quilos. E aí aquele corre, né? Daí depois começa aquele corre. Nossa, fazer dieta. Qual é o nutricionista agora que tá conseguindo alguma coisa? Entendem? É terrível, é desgastante. Então tudo depende do autoconhecimento. Então o que seria a estação Kapha? Do fim do inverno ao início do verão. Que é quando passa, né? Pela primavera, né? Pega o final do inverno até chegar agora. Pense em você. Saiu do inverno do ano passado, de setembro até agora, né? Kapha é a estação do crescimento e da umidade. Torna-se ativa no solstício de inverno, predomina no fim do inverno e se vai no fim da primavera, né? Lá chegando no verão. É a estação em que o corpo se prepara para o crescimento, o que pode ser bom ou ruim. Logo, se nós pensarmos também, deixa eu ampliar isso aqui para vocês entenderem, para vocês não ficarem pensando só na estação inverno, outono, inverno, primavera, outono, verão e outono. Para vocês não ficarem pensando só nisso e criar um nó na cabeça de vocês. Kapha é quando nós nascemos. Vocês concordam que o bebezinho, ele está num período de construção corpórea? Ele precisa de sustentação e estrutura corporal. Ele precisa dessa sustentação, dessa proteção. Ele precisa de colo, um ambiente seguro. Porque esse corpo, ele está se formando estrutura. Logo, se você teve um solo, um ambiente hostil, inseguro, você vai ter um desequilíbrio Kapha. Tá no seu corpo. Conseguiram alcançar agora, tirar da estação climática e pensar em você de uma maneira metafórica, agora você pensar em você de uma maneira mais objetiva e biológica, como eu adoro pensar na gente biologicamente. Então, é uma época para começar a pensar nos exercícios de que você precisa para construir força e músculo. Que é quando o bebezinho, ele tá aprendendo a firmar a cabeça, se sentar, engatinhar, puxar as coisas para si. Também é o período em que o corpo naturalmente quer eliminar gordura e toxinas. Quantas fraldas que um bebezinho ele enche, né? Só come e dorme. Por isso que às vezes num trabalho mais profundo, terapêutico, esse olhar mais refinado, uma pessoa que quer ficar só dormindo, comendo, ou seja, que fase da vida essa pessoa está? É como se ela fosse um bebê. Quero comer e dormir, comer e dormir. Então, que fase é essa? Nossa, comer e dormir, eu só quero comer e dormir. Então,
Você está vivendo um período como se você fosse um bebê. Você está com dificuldade de sair desse lugar. Ou seja, pode estar gerando mais muco, que é também na infância que a gente tem o quê? Mais doenças infecciosas. Fica mais gripado, né? Coriza. Isso é muco. E talvez você fique mais suscetível a resfriados e alergias sazonais. Para aproveitar essa estação, pense em termos do que seu corpo precisa. Então agora vamos pensar de uma maneira metafórica. Gente, eu estou criando confusão em vocês ou vocês estão me compreendendo? Coloca aí para mim. Porque eu estou falando de uma estação inverno, eu estou mostrando a estrutura CAFA, eu estou falando também, se você estiver passando por um período emocionalmente frágil, esse desequilíbrio vai estar acontecendo no seu corpo. E agora nós vamos trabalhar o que você precisa, o contrário daquilo que o seu corpo está lidando. Coloque aí para mim um coraçãozinho, um senzinho, ou coloca pergunta se você precisar. Vamos pensar juntos, mas coloca isso em você, né? Traz isso para você. Tá compreendido? Tá confuso? Eu posso usar outra linguagem. Coloca aí para mim. Quero lembrar vocês ainda que essa live ela fica gravada aqui no feed e ela fica também gravada lá no meu canal do YouTube, tá? Então, se você ainda não segue lá no canal do YouTube, se você começa a me seguir de lá, quando eu subo a live lá para a plataforma do YouTube, você é notificado. Se você quiser compartilhar com alguém pelo YouTube, porque tem pessoas que preferem, né, nem ter Instagram, então tem essa possibilidade também. Eu vou dar sequência, se vocês quiserem colocar qualquer coisa, vocês coloquem aí. Então, o sono de uma pessoa que está no desequilíbrio CAFA. Como a luz do dia chega mais cedo no verão, você deveria acordar mais cedo. No início dessa estação, ainda estará se levantando no escuro. Desculpa, gente, falei verão, no inverno, tá? No início dessa estação, ainda estará se levantando no escuro para trabalhar e voltando para casa no escuro. Mas é bom obter o máximo possível de luz natural, o que pode exigir uma breve caminhada ao ar livre antes de trabalhar e outra depois do almoço. Então, nesse período, você caminhar depois do almoço, né, dar aí pelo menos uns 100 passos, te traria bons benefícios. Essa luz natural o ajudará a melhorar seu humor e abrir seu corpo para a energia da primavera. Talvez você perceba que o início dessa estação corresponde a um sono pesado e uma letargia apática pela manhã. À medida que ela avança, você verá que seu sono vai ficar mais leve. Isso é natural. Desde que tenha um regime constante de luz natural e faça algum exercício, você conseguirá evitar a insônia. Eu vou fazer um breve parêntese aqui com vocês. Preste atenção, nós estamos falando de um desequilíbrio CAFA numa fase da vida que a gente chama de estação do inverno. Ou seja, se você está passando por um período de mais instabilidade, se você está passando por um período que você está medo,
você está instável. Então, nesse período, você precisa cuidar dessa elevação da sua energia. Então, por isso que eu tenho trazido aqui com cuidado para você não se colocar como se você fosse todo mundo. Porque senão você vai escutar eu fazendo essa leitura. Ai, a Ronivalda falou que depois do almoço tem que andar 100 passos. Mas você está com desequilíbrio vata. Você precisa descansar. E você não é todo mundo. E você está numa instabilidade, ou seja, você precisa criar estabilidade. Entendem? Por isso que vale a pena você fazer o teste. Exercícios físicos. No início de julho, você deveria estar pensando em voltar à academia. Lembre-se que ele está falando aqui de inverno. Essa é a estação da letargia e a atividade física é o melhor remédio para combater essa sensação. Concentre-se numa série que aumente a força e a flexibilidade. Não exagere. Faça alguns alongamentos e exercícios com peso, além de um pouco de aeróbico. E aumente a intensidade no decorrer da estação. Esse é o melhor momento para usar o exercício como ferramenta de emagrecimento e definição do corpo no inverno. A estação Kapha é uma época para construir tecidos. Agora seus músculos estão preparados para ganhar força e resistência. É bom fazer uma sauna depois de cada sessão de exercícios para ajudar o corpo a perder a umidade. Você não vai precisar tanto de uma sauna depois do equinócio da primavera, quando o aumento da duração do dia assinala o tempo final do dosha Kapha. Aqui vocês vão entender por que uma pessoa com depressão, às vezes ela chega no meu consultório como? Em depressão. O que muitas vezes eu oriento e às vezes o psiquiatra reforça, né? Quando eu estou tratando alguém no estado de depressão, associado com o apoio medicamentoso, né? Que é muito comum dentro do consultório de psicoterapia. O psiquiatra entra com a parte medicamentosa e eu entro com a parte da psicoterapia, a escuta, o alinhamento, o que está sendo feito, o que não está sendo feito. Que a pessoa em depressão, ela precisa caminhar um pouco, andar, buscar o sol, a luminosidade, porque assim, essa pessoa que está em depressão, ela está onde? No inverno, ela está para dentro. Então, ela precisa dessa sustentação, ela precisa dessa energia. E assim, nós vamos trabalhando em conjunto. A alimentação, como que ela precisaria ser nessa estação do inverno e para não desequilibrar Kapha. Seu metabolismo hibernou durante o inverno. Provavelmente você comeu mais carne, alimentos ricos em gordura e raízes enquanto se protegia do frio. Embora o tempo seco e frio se mantenha em muitas regiões durante o julho e também o agosto, juntamente com o seco da calefação dentro de casa, seu corpo está preparando para acumular água e descartar toxinas. Não está mais na fase de armazenar gordura, portanto, está na hora de começar a alimentação da primavera. Antes mesmo que o clima fica mais primaveril. Ronivalda, a pessoa pode mudar o dosha dela? Por exemplo, ser mais pita e em alguma época ser mais vata? Sim. Porque nós temos os três.
Assim como na análise bioenergética, nós também temos 5 defesas caracteriológicas: esquizoidia, oralidade, masoquismo, psicopatia e rigidez. Mas ninguém é um só, e dependendo do que está se passando no período da vida da pessoa, ou ela está mais esquizoide, ou ela está mais rígida, ou ela está mais masóquica, ou ela está mais com uma psicopatia, ou ela está mais oral. Da mesma forma, nós temos os 3 doshas. Mas a depender de como que foi a sua configuração corpórea, então nós precisamos compreender que o dosha kapha, ele é a nossa estrutura. Tem pessoas que elas são mais estruturadas, ela não desequilibra muito o kapha, mas ela desequilibra mais o vata ou o pitta. Ela tem mais questões com metabolismo. Tem pessoas que têm mais questões com o movimento. Tem pessoas que já têm mais dificuldade com o Agni dela, né? A transformação, fogo digestivo. Por nada. Obrigada pela pergunta também. Que assim, essas perguntas às vezes é de todo mundo, também teria essas dúvidas, né? O que uma pessoa que está nesse período, o que ela precisaria? Verduras amargas. Passe das raízes como cenoura, batata e beterraba para verduras. Essa é a época para consumir espinafre, repolho, brócolis, brotos amargos, ervilhas. Você também pode comer cebola, brotos de cebola, carnes mais magras. É bom reduzir a carne pesada e gordurosas que você pode ter comido durante o inverno. Não há problema em diminuir a ingestão de proteínas nessa época e preferir fontes como carnes magras, ovos, nozes, castanhas, tofu, quem não tem problemas com a soja. É difícil, né? Porque a soja, na maioria das vezes, a gente não consegue encontrar uma soja que não seja transgênica. Tudo isso a gente precisa olhar também, tá, gente? Reduza também os peixes gordurosos, porque você não precisa de tanto óleo em sua alimentação nessa época. Menos laticínios. Como seu corpo pode estar retendo água e produzindo mais muco no inverno, então se você está num período frio da vida, então se eu estou falando de inverno, talvez você está no período mais deprimido, seria bom que você reduzisse esse consumo de laticínios. Por quê? Porque eles favorecem os resfriados sazonais e os sintomas alérgicos. A única exceção seria Isso aqui eu vou falar com cuidado, porque na Ayurveda nada é proibido. Todo alimento, ele também é remédio. Não tem problema nenhum de você tomar um leite de vaca. A Ayurveda, ela não está contra o leite de vaca. Mas a depender do que você está tratando, trabalhando em você, o leite de vaca, ele deveria assim, passar bem longe. Mas nesse período, o leite morno, quentinho, que você coloca com uma especiaria anti-inflamatória, como por exemplo a cúrcuma, ele chega bem. Que você coloca cúrcuma com um pouquinho de pimenta preta, canela, ferve bastante, pode colocar um pouquinho de cardamomo, noz moscada. Ele fica anti-inflamatório.
Então, o leite morno, ele contribui ele contribui menos para a congestão. Ele ajuda a você a desobstruir um pouco as vias, né, nasais. Principalmente por causa das especiarias, não é por causa do leite. É o leite que foi preparado. Da mesma maneira, quando eu explico para vocês aqui que o problema não é você comer feijão que te dá gases. O problema é a forma como você prepara o feijão. Ou a forma como você prepara a lentilha. Teve uma pessoa que fez o teste comigo e ela me disse o seguinte, ela falou, Ronivalda, a lentilha me dá muita dor de cabeça. Então eu sugeri para ela fazer um experimento de preparar a lentilha, deixando ela de molho por 8 horas, esfregar bastante, deixar ela soltar aquela casca, aquela pele, jogar tudo fora, porque é o anti-resíduo. Depois ela deixa de molho de novo, ou então ela usa a lentilha rosa, mas vamos pensar na lentilha comum. Então depois que ela fez tudo isso, ela levou para cozimento com louro, um pouquinho de açafrão, pimenta preta. Ela adorou e não teve dor de cabeça. Então não é o que você está comendo, é o como você está comendo. Ah, o feijão me dá gases. Talvez o problema é como você está cozinhando o feijão. Você é daquela pessoa que tira o feijão do saquinho, lava e põe na panela para cozinhar? Se você faz isso, possivelmente todo aquele gás de dentro do feijão vai estar ali no meio do seu feijão, dentro da panela de pressão. Isso tudo vai para dentro de você. Então nós temos todo esse zelo, esse cuidado. A comida, ela é um ritual de cuidado. Então você precisa se perguntar, eu como um momento de alto amor? É um ritual que eu faço por mim, por exemplo, no Brahma Kumaris, que é um grupo, né, espiritualista. Eles não deixam qualquer pessoa entrar na cozinha. O momento do cozinhar é um momento sagrado. É quando nós realmente nos colocamos quase que em meditação para cozinhar. Frutas secas. Em alguns lugares pode haver menos frutas frescas da estação e é bom reduzir o seu consumo, o que significa que ainda não está na hora de tomar vitaminas de fruta pela manhã. Você pode recorrer às frutas secas, mas em pequenas quantidades. Menos óleo. Essa é uma boa época para reduzir o óleo também para cozinhar. Gente, e aqui na Ayurveda nós não estamos falando sobre óleo de soja, tá? Nós estamos falando de gorduras boas. Azeite, ghee, óleo de coco, manteiga, mas a manteiga, o óleo de coco já é um óleo mais pesado, né? Por isso que a gente utiliza mais o azeite ou o ghee. Temperos que aquecem. É bom reduzir a ingestão de sal enquanto o corpo acumula muita umidade. Mas todos os outros temperos são bons. Os temperos picantes, como pimenta, abrem as vias nasais e provocam descargas que ajudam a expurgar as toxinas. Também nós temos os chás que equilibram kapha. O chá ajuda o corpo a se preparar para a primavera, inclui especiarias quentes que promovem limpeza, ajudam a digestão e dão energia. Também auxiliam o controle da glicemia e a eliminação natural do excesso de líquido do organismo. Você pode consumi-lo no início de julho até o setembro. E aqui ele explica o que é esse chá, que é água, pau de canela,
a canela também moída, cúrcuma. Só no final, quando você vai colocar na xícara, o chá já está um pouquinho morninho, que não vai queimar a sua língua, você pode colocar um pouquinho de mel e gengibre ralado. Aqui também uma pessoa que está passando por um inverno emocional é um santo remédio, esta combinação. Bom, segunda-feira eu volto e nós vamos falar sobre a estação Pita. Hoje nós falamos sobre a estação Vata. A estação Pita é a estação do outono, que fala de um calor e a produtividade, que é quando nós entramos, né, do início agora do verão e vamos a o outono. Se vocês precisarem fazer o teste, manda para mim no direct, conversa comigo por lá, dá uma olhada como é que está isso e eu posso ajudar você a fazer uma avaliação do seu teste. Na segunda-feira às 5 a gente volta para falar do Pita. É isso. Bom final de semana para vocês. Até segunda.